Aqui em Alagoas, a gente tem um decreto valendo até o próximo dia 10, até a próxima quarta-feira. Só que tem estado que já começou a flexibilizar a economia, já está começando a flexibilizar o comércio, como é o caso do estado do Rio de Janeiro, porque começou a valer hoje lá no Rio o decreto do governo do estado que flexibiliza a economia e permite a reabertura de shoppings, bares e outros estabelecimentos. Mas o decreto da capital, a cidade do Rio de Janeiro, estabelece essa mesma reabertura, mas só a partir do dia 15. Isso cria uma confusão na cabeça das pessoas, na cabeça dos comerciantes, porque eles não sabem se segue o decreto do estado ou se espera para cumprir o decreto do município, esse problema na capital lá do Rio de Janeiro. Aí eu conversei com o médico alagoano Marcos Bezerra, que já mora na capital carioca há anos. Ele fala um pouquinho dessa situação, dessa confusão na cabeça das pessoas e também dá a opinião dele como médico, se é o momento ideal mesmo ou não para a reabertura da economia. Está bem interessante essa entrevista que a gente vê agora juntos. Hoje começa a valer o decreto do governo do estado a respeito dessa flexibilização, permitindo a abertura de shopping, de bar, enfim. Só que o município tem um entendimento diferente a respeito disso, né? Exatamente. Como é que essa confusão aí na cabeça da população, como é que você, como morador, vê isso? Bom, eu como médico, como governador... Não como morador. Realmente está bem confuso. Os próprios lojistas não sabem ainda como eles vão agir. Então, assim, a população não sabe. Então, teoricamente, daqui a pouco, meio-dia, deveria abrir o shopping pelo decreto do governador, mas pelo decreto da prefeitura, apenas a partir do dia 15 é que vai ser avaliado se a gente pode passar para o estágio que ele chama de estágio 2. Então, hoje na cidade do Rio de Janeiro, estão liberadas a abertura apenas das concessionárias de veículo e lojas de móveis e decorações. E essa parte de shopping e restaurante, claro, com todas as restrições de 50% de ocupação e tudo isso só aconteceria a partir do dia 15. Então, nós estamos aqui sem saber se agora, meio-dia, vai abrir o shopping ou não. Ninguém sabe. E me diga uma coisa, como é que está aí pela janela, você vê, às vezes que você sai da rua para o trabalho, enfim. Tem muita gente na rua ainda, o pessoal está respeitando o isolamento social? Eu posso te dizer que dessa última semana, tanto o trânsito quanto a movimentação na rua, ele está muito semelhante às férias escolares. Não é a movimentação, mas também não é aquela forma tão restrita e tão rígida que estava no começo da quarentena. Tem gente saindo de casa, né? E me diga uma coisa, você como médico, como é que você vê essa situação? Porque a gente, às vezes, conversa com os médicos aqui no estado, como é que é o sentimento deles, depois de fazer tantos pedidos, vendo a situação nos hospitais, as pessoas chegando doentes, precisando de atendimento urgente, e ainda tem gente saindo, achando que não é uma doença séria, ainda desrespeitando o isolamento. Você, como médico, qual é o seu sentimento quando você vê situações dessa? A gente precisa entender que, assim, o Brasil é um país muito grande, tá? E as realidades são diferentes. Os números de atendimento no Rio de Janeiro, eles despencaram, tá? Eles têm despencado nas últimas 3 semanas. Muito. Isso a gente vê não apenas nos números que estão abertos no site da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, quanto no próprio dia a dia. Eu estou na linha de frente. Então, para você ter uma ideia, há duas semanas, de 2 a 3 semanas atrás, eu tinha 19 leitos de Covid no meu CTI, cheios. Hoje eu tenho 4 leitos com 3 pacientes. Então, realmente, esse número despencou muito. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é que o estado do Rio de Janeiro já é há algum tempo, o segundo estado que mais tem leitos de hospitais e de terapia intensiva proporcionalmente pelo número da população. É o segundo estado do Brasil, perdendo apenas para Brasília. Então, assim, a resposta, o número de vagas era muito maior. Então, provavelmente nós respondemos isso de uma forma diferente do que Manaus, a minha cidade natal, que tem um número muito reduzido de profissionais, de hospitais, de leitos de UTI. Então, a gente precisa entender que essa flexibilização, a forma de encarar isso, precisa ser diferente de lugar para lugar,
levando-se, inclusive, todos esses números diferenciais em consideração. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, sim, está no momento de reabrir. Eu acho que está no momento de reabrir. A gente vê um número de pessoas infectadas dentro da nossa equipe dos profissionais de saúde. São médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Eu tenho de 80% a 85% da minha equipe que já positivou os exames. Tá? E é muito provável que esse número seja um número semelhante na população em geral. Porque ninguém conseguiu ficar completamente isolado, ninguém ficou completamente isolado. Você tinha que sair, você tinha que fazer compras, você tinha que fazer alguma coisa. Hoje eu vejo, chega a ser um pouco de contrassenso, os bancos são fechados, fica ali, mas eu tenho uma fila enorme na rua. Então, será que não seria melhor você abrir e você diminuir essa aglomeração? Então, tem algumas coisas que realmente precisam ser avaliadas. Eu acho que o Rio de Janeiro está, sim, numa situação, num momento de reabertura. É necessário esse momento de reabertura, sim. Então, seguindo alguns procedimentos, seguindo ali as orientações da Vigilância Sanitária, do Secretário de Saúde, do Ministério da Saúde, ainda há essa possibilidade. Então, há um momento certo de abrir o comércio, de flexibilizar o isolamento aí na cidade e no estado, né, no seu ponto de vista. Sim, acho que sim, acho que esse é o momento. Pronto, perfeito. Quero agradecer muito a sua entrevista aqui para o Acta e vamos torcer para que a gente possa sair logo dessa pandemia e retomar a normalidade, mesmo que seja uma normalidade nova, mas uma normalidade, no fim das contas, perfeito, né? Perfeito. Muito obrigado. Pronto, você viu a entrevista com o Dr. Marcos e, como ele falou, lá no Rio de Janeiro, da visão dele como médico, tem vaga para todo mundo e é o momento certo para poder reabrir o comércio, poder reabrir a economia. Mas vou aqui só trazer um dado para vocês, que o Rio de Janeiro perde apenas para São Paulo no número de mortes e também de casos confirmados. Lá no Rio, de acordo com o último boletim divulgado ontem, dia 5, são 63.066 casos confirmados, com 6.473 óbitos, isso no estado do Rio de Janeiro, com 1.185 mortes ainda em investigação. Então tá aí, mas na visão do doutor, o Rio está no momento ideal para poder reabrir o comércio, flexibilizar a economia. E aqui em Alagoas a gente está acompanhando ainda um crescimento vertiginoso nos casos, mas fica ainda a expectativa para saber o que vai acontecer no próximo decreto que sai na quarta-feira.